Olá, para você que me assiste, eu sou Alan Henrique e esse é o Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para ser aplicada no nosso dia a dia. E hoje é o Clique 146, Obesidade Mental. É possível criar obesidade mental? Sim. Todos os tipos de estudo que você pode fazer criam obesidade mental? Não. A gente vai fazer uma diferença aqui, já que existe esse termo obesidade mental. Eu vou fazer uma distinção bem legal que vai ficar bem didático para todo mundo entender. O que é a obesidade? É quando o corpo armazena energia para depois. Ou seja, ele não usa na hora, ele armazena para depois. Tudo que você aprender em teoria, as técnicas e os conceitos teóricos que você aprender e você não aplicar, seu cérebro ele guarda em um lugar determinado para que ele seja usado posteriormente. Como o corpo faz com o carboidrato e as gorduras. Ele armazena aquela energia em forma de gordura no corpo para ser usado posteriormente. Então, e a proteína? Ela causa gordura? Ela causa obesidade nas pessoas? A proteína pura, sem gordura e nem carboidrato, não consegue, porque o corpo não consegue armazenar a energia que vem da proteína. Depois dessa explicação, então quer dizer que nós, se temos conteúdos que causam obesidade mental, quer dizer que nós temos conteúdos carboidratos. E se a gente tem conteúdos que não causam carboidratos, nós temos coisas que são proteínas, conteúdos que são proteínas. O que são conteúdos carboidratos? São conteúdos muito técnicos, são conteúdos muito densos e que eles tratam muito de conceitos. Por exemplo, esse livro do Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil, ele é um tratado sobre sistemas, como sistemas funcionam. Ele é um pouco mais popularesco? Mas ele é denso e não conta nenhuma história, ele ainda é carboidrato ou gordura. Daniel Kahneman, Rápido e Devagar. Ele também é um livro técnico, ele é um livro conceitual, ele vai ter algumas histórias ali dentro? Vai, mas a fim de exemplificar o conceito que o Kahneman quer mostrar e que você, por estar lendo, quer aprender. O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, ele é um bom trabalho, feito pelo jornalista Charles Duhigg, ou Duhigg, não sei como é que é a pronúncia, aonde ele faz uma pesquisa bem legal entre os trabalhos científicos que existem e vários tipos de comportamento humano para entender como que funciona um hábito, aquilo que nós fazemos de forma automática na nossa vida. Por exemplo, olha esse daqui também, O Poder da Comunicação, de Manuel Castells. É um escritor espanhol que ele fala sobre o poder da comunicação. E esse aqui é um livro de uma quadrilogia: A Sociedade em Rede, O Poder da Identidade e O Fim do Milênio. Olha, e a letrinha dele é extremamente pequenininha. E é conteúdo e mais conteúdo falando sobre como funciona o poder da comunicação. Quando eu falo poder da comunicação, não é autoajuda, não. Ele está falando do poder mesmo. Pessoas que conseguem mandar uns nos outros por causa da comunicação. E quando ele fala comunicação, não está falando só eu que eu falo com você, não. Ele está falando do sistema de comunicação do mundo inteiro. Extremamente complexo. E complexo, então, imagina esse daqui, Insight, de Bernard Lonergan. Esse livro, ele faz um tratado da inteligência como a intelecção como atividade e a intelecção como conhecimento. Então como o homem pensa e entendendo o pensamento do homem. Ele escreveu essa coisinha desse tamanhozinho aqui. Esse tipo de conteúdo é importante? Sim. Só que ele é um tipo de conteúdo carboidrato. Ele causa obesidade mental. Você vai estudar demais, ele cansa. Na hora que cansa, você precisa dar um descanso para o seu corpo. Você precisa dar um descanso para a sua mente, na verdade. Como você dá descanso para o seu corpo, você precisa dar um descanso para a sua mente. Do mesmo jeito que se você vai colocando peso e mais peso e mais peso, a sua estrutura óssea
e os tendões não acompanham o peso, seja de massa muscular ou seja de massa adiposa, gordura propriamente dita, a sua alma, a sua estrutura de ser, ela não aguenta jogar uma quantidade enorme de conhecimentos desse tipo, de conteúdos desse tipo dentro da sua mente. Mas, graças ao bom Deus, existem conteúdos que eles são como a proteína. Eles renovam as fibras da mente quando ela cansa. Assim como o fisiculturista, ele rompe o músculo, ele faz microlesões no músculo, e aí o corpo pensa, vamos colocar uma coisa mais forte no lugar. Esse conteúdo aqui rompe a nossa mente, ou seja, ele rasga para expandir, é uma analogia. Ele rasga para expandir. E para curar esse buraco, é aí que vem os conteúdos do segundo tipo, que é, por exemplo, a história da conquista e das navegações portuguesas, contada de forma rimada em Os Lusíadas por Camões. Esse tipo de conteúdo não causa peso na mente. Na verdade, ele pode causar um peso sentimental, mas na mente não. Ele vai ser absorvido pela sua cabeça e aquela história fica lá. Como, por exemplo, Dom Quixote. Gosto demais desse livro aqui. Apesar de que eu não li o volume 2 ainda, mas esse aqui, só o primeiro já compensa demais. E, por exemplo, eu vou recomendar esse aqui eu ainda não li inteiro, que é o Helena, de Machado de Assis. Esse daqui, não acabei ele. Tô pra lá da metade, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E esse daqui também, esse eu li inteiro. Muito bacana, Ratos e Homens. E tem também Sherlock Holmes e vários outros conteúdos que você pode ler. Grandes clássicos como Shakespeare, a Odisseia e a Ilíada, que é o que segura o nosso microfone aqui. Tem também a Divina Comédia. Tem os melhores romances de Balzac. Tem o nosso melhor romancista, Machado de Assis. Temos aqui também Lima Barreto. Essas histórias, qual é a vantagem delas? Elas são como se fossem a proteína. Eles não cansam a nossa mente. Eles, na verdade, instigam ela e descansam. Viu aquele ditado, enquanto descansa carrega pedra? Bem, a obesidade mental, ela cria esse problema quando, como eu disse, se você não usar os conceitos que você está aprendendo. O curioso é que existe um princípio muito legal na fisiologia, que é a gliconeogênese, que é quando o nosso corpo consegue fazer a proteína virar glicose. E ele consome como se fosse combustível e não tijolo mais para poder constituir o músculo. O contrário é impossível. Ou seja, geralmente desses tipo de conteúdo aqui, você consegue tirar vários conceitos. Desse tipo de conteúdo, você tira conceitos da inteligência humana, da situação de como as pessoas se comunicam e as estruturas de poder, de como as pessoas se comportam habitualmente ou de como as pessoas pensam. Mas isso tudo está embalado em uma história. E a história, não sei se você reparou, é a coisa que o ser humano mais gosta de compartilhar. Senão não existiria a fofoca. E isso foi uma das vantagens da fofoca que eu disse no clique. Gente, faz tempo que eu falei da fofoca, hein? Clique 27. Vou deixar aqui no card para você ver. Nós gostamos de transmitir histórias. E os mitos, como principalmente o mito grego, são esses conceitos amarrados numa história. Por exemplo, imagina daqui a... o que mais sobreviveu? Tratados filosóficos ou os livros de mito? O que mais sobreviveu? São os tratados de psicologia ou as telenovelas? Coisas desse tipo, eles se mantêm justamente porque as pessoas gostam de transmitir histórias, não o seu conceito puro. Porque a história é o conceito aplicado. E se é aplicado na hora, ele consome na hora. Se consome na hora, não precisa ser armazenado. Se não é armazenado, não cria a obesidade mental.
Esse foi o clique de hoje. Se você gostou, curte, comente e compartilha. Se você está no YouTube, se inscreve no canal. Facebook, curte a fanpage. E no Insta, segue o perfil. Até o clique de amanhã.